Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia e hoje eu quero comentar um pouco sobre um filme que eu assisti ontem. Ontem eu fui dormir por volta de mais ou menos, acredito eu, umas 2h30, 3 horas da manhã. Estava assistindo filmes de terror nessas férias. Tem sido meu hobby, né? Nessas férias tem sido meu hobby assistir filmes, principalmente filmes de terror. E aí eu assisti ontem 2 filmes. Um deles foi O Bebê de Rosemary. E eu queria comentar sobre esse filme, porque esse filme ele é bem interessante. Ele é recheado aí de, primeiro, situações de bastidores, né, que são bem interessantes. A gente vai comentar sobre algumas delas aqui. Inclusive, eu pretendo lançar um vídeo em breve falando sobre curiosidades, né, que aqui no nosso canal Cine Terrologia a gente já tem algumas curiosidades de filmes. Se você não é inscrito ainda, eu aproveito para te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque sempre que a gente postar um filme, um vídeo novo, né, falando sobre filmes de terror, se você é fã de filme de terror, você precisa se inscrever no nosso canal, que aqui a gente tem um conteúdo bem interessante para te passar, tá? Agora, falando sobre esse filme, O Bebê de Rosemary, eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás, eu tinha gravado esse filme em fita cassete. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo agora que talvez nem saiba o que é fita cassete, né? Antigamente não tinha esse negócio de Netflix e tal. E aí eu lembro que esse filme passou quando eu era criança, eu já era fã de filme de terror e esse filme passou na NET, que era uma TV a cabo. Eu também nem sei se existe ainda essa TV a cabo. Mas passou na NET lá, e aí eu vi que O Bebê de Rosemary era um filme de terror, não sabia absolutamente nada sobre esse filme, coloquei a fita lá para gravar e fiquei gravando. E eu lembro que eu não podia assistir esse filme, eu gravei para assistir depois. E nunca assisti. A fita ficou lá com o filme O Bebê de Rosemary e eu nunca assisti esse filme. Anos depois, né, eu tive a oportunidade de assistir esse filme num DVD, mas assim, eu achei o filme na época muito cansativo, eu não estava conseguindo entender a proposta ali do filme de terror, porque essa O Bebê de Rosemary, ele tem uma proposta de causar um terror psicológico, né? Enfim, aí quando eu assisti esse filme, eu não consegui entender muito bem a proposta do filme, achei o filme extremamente cansativo. Ele é um filme longo, né, com mais de 2 horas, então passa um tempo ali, você acha que não está acontecendo nada no filme, você fica meio que, sim, mas e aí? Qual é a proposta? Cadê o terror? Cadê o monstro? Cadê o cara com a serra? Cadê? E não tem absolutamente nada disso. Só que ontem eu falei assim, eu vou assistir esse filme, né? Eu vou assistir esse filme. E consegui assistir pela primeira vez. E tem uma questão interessante porque esse filme, na verdade, ele causa um terror psicológico. Você fica desde o início do filme. Olha só, desde o início do filme estão acontecendo algumas coisas, mas você fica pensando que não está acontecendo nada. Só que desde o início do filme as coisas estão acontecendo, né? Depois elas vão se intensificando, principalmente depois da metade do filme. E deixa eu te falar uma coisa, não tem como a gente falar sobre esse filme sem dar spoiler, tá? Então eu já estou falando para você aqui que tem um alerta de spoiler, que eu vou falar muita coisa interessante, e para falar sem um alerta de spoiler, né, sem falar o spoiler, fica um pouco mais complicado. Então eu estou já te fornecendo. Se você não assistiu esse filme e você tem problemas com spoilers, então você pode clicar no botão aqui embaixo de salvar para assistir depois e se você não quiser clicar no botão de salvar, você pode sair desse vídeo agora, mas se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque quando você assistir esse filme, você vem aqui, você volta, na verdade, para poder ver os nossos comentários. Então, continuando sobre O Bebê de Rosemary, tem muita coisa interessante para a gente falar. Primeiro, eu acredito que ele seja o primeiro filme que tinha essa proposta de causar um terror psicológico, porque você fica durante o filme, as coisas vão acontecendo, né? E você fica, tipo, a questão dos vizinhos, né? Qual é o interesse? Por que esses vizinhos estão tão interessados ali em Rosemary, na gravidez dela, em cuidar dela e tal? E você fica sempre se perguntando, né? Tem uma hora até que Rosemary percebe que o vizinho dela, que já é um senhor de idade, ele tinha um furo na orelha, como se ele usasse um brinco, né? Mas ele estava sem brinco na época. E lembremos aqui que O Bebê de Rosemary é um filme que é de 1968, exatamente. Eu colei aqui agora, né? 1968. Então, naquela época lá, o filme se passa em Nova York, mas
para um senhor de idade, né, ter um furo na orelha. Então, por que seria aquele furo? Ela começa a perceber algumas coisas. Ela recebe até um livro, né, que fala sobre bruxaria eu não consegui entender muito bem, não peguei muito bem essa parte aí, mas é de um senhor que era amigo dela, né? Eu não sei se era amigo, se era um parente, alguma coisa assim, mas ela recebe, antes do cara morrer, o cara passa para ela um livro, e ela lendo esse livro, fazendo umas pesquisas lá, ela acaba percebendo que os vizinhos, eles têm uma conexão, ou possivelmente eles têm uma conexão com a bruxaria, né? Mas mesmo assim, muita coisa acontece, porque ela não tinha percebido, olha só o spoiler, eu estou avisando novamente, tá? Ela não tinha percebido que o marido dela, por exemplo, era um cara que também estava metido com isso, né? Porque o cara queria ali fazer sucesso e ele acabou se utilizando ali, né, dessa questão da bruxaria, né? Participando dos rituais de bruxaria para poder conseguir papéis, né, que fizessem ele ter sucesso, e realmente ele começa a progredir na vida. E eu achei interessante porque esse filme tem diversos elementos que são elementos da vida real, né? Tem uma questão da conspiração, para quem acredita e quem gosta dessa questão de conspiração, esse filme daí é um prato cheio, é um clássico, né, do filme de terror, do horror psicológico. Você fica até as últimas cenas do filme sem saber realmente se Rosemary está viajando na maionese, né? Se ela está tendo alucinações, se ela está enlouquecendo, ou se de fato o que ela está falando é verdade, né? Mas tem alguns elementos bem interessantes que a gente pode comentar nesse filme. Por exemplo, a questão do marido dela ter se vendido, né? Ter vendido a sua alma, ter participado de rituais de bruxaria, justamente para conseguir sucesso na vida, né? Isso me parece uma coisa que não tem nada a ver com filme, né? Por um acaso, essa questão está no filme de Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, mas é uma questão da vida real, porque a gente vê com muita frequência pessoas vendendo suas famílias, pessoas vendem, não para bruxaria, mas assim, eles vendem de outra forma. Pessoas vendendo a sua família, o tempo que passariam com seu filho, o tempo que passariam com sua família, para alcançar o sucesso, né? Pessoas vendem a infância dos seus filhos para outras pessoas. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava num banco, um banco de grande porte nacional, e quando eu trabalhava lá nesse banco, houve um dia das crianças, olha só essa história, houve um dia das crianças que a gente podia levar os nossos filhos para passar o dia com a gente no trabalho. E o que aconteceu, aliás, eu acho que não foi o Dia das Crianças, foi uma sexta-feira antes do Dia dos Pais, não, foi uma sexta-feira antes do Dia das Crianças, alguma coisa assim, um dia antes das crianças, né? Teve um feriado que foi possível levar os filhos, autorizaram levar os filhos para que a gente trabalhasse com eles junto a nós. E eu lembro que na hora do almoço, uma gerente geral, né, que ela entregava resultados, uma mulher chegava mais cedo do que todo mundo e saía mais tarde do que todo mundo. Ela era uma pessoa completamente workaholic, né, gostava de trabalhar demais. Mas na hora do almoço, ela teve que ligar para a babá dos filhos dela para perguntar o que eles comiam na hora do almoço. Então, isso é vender a infância dos seus filhos para outra pessoa em busca do sucesso. O que o Bebê de Rosemary faz é trazer um contexto mais místico, assim, né, na questão da bruxaria, mas esse elemento de você vender o tempo que você teria para ficar com seus filhos para outra pessoa ficar, para você ir em busca do sucesso, é um elemento completamente contemporâneo e faz parte da vida de muita gente com muita tristeza no coração que eu falo isso. Agora vamos lá, voltando para a questão do filme de terror, tem um elemento interessantíssimo no final, que é quando Rosemary ela decide, independente do resultado, né, porque o filho dela seria o filho do demônio, ela decide simplesmente cuidar dele, né? Que tem essa questão do amor de mãe completamente incondicional, de qualquer forma o pai, o filme deixa claro que seria Satã e a mãe seria Rosemary. Então, independente de quem foi o filho, ela tem um amor quase que incondicional, ela se abre para esse amor, para cuidar dele. É o que o filme deixa explícito, quer dizer, implícito no final, o filme acaba deixando implícito, é que o mundo vai ser uma desgraça depois daquilo ali, porque Rosemary aceitou cuidar daquela criança, e aquela criança, quando crescer, vai ser o anticristo.
E é interessante no final que você vê vários elementos que são completamente inversos, né, ao cristianismo, né? Quer dizer, é como se pegassem a história de Cristo e fizessem ela ao contrário. Ao invés de Cristo, colocaram Satanás, né, que ele teve um filho com uma mulher que foi escolhida no mundo, e ele vai chegar para julgar as outras pessoas e tal. Então, você vê no berço, né, da criança, você vê uma cruz de cabeça para baixo, você vê todo o ritual que foi feito lá para que aquele bebê nascesse. Tem umas questões de bastidores que eu acho bem interessante nesse filme, muito interessantes, muito curiosas. Primeiro, a questão da presença da produção de William Castle, né? Eu assisti ontem, e quando eu assisti eu vi lá, né? Eu gosto sempre de estar lendo quem é o produtor, quem é o roteirista e tal. No caso de William Castle, eu já vi um filme dele muito interessante, que é A Casa dos Maus Espíritos. Esse filme daí é um filme muito antigo, é um filme em preto e branco, e esse filme foi o que baseou uma espécie de remake, meio que mal feito na minha opinião, que é o remake que chama-se A Casa da Colina, né? Então, A Casa da Colina é baseada na Casa dos Maus Espíritos de William Castle. Então é um clássico também do cinema. Muita gente não gosta de cinema preto e branco, mas eu sou muito fã de filme antigo e sou muito fã de filme preto e branco também. Outra questão que me chama a atenção é o Roman Polanski, né? Que o Roman Polanski ele dirigiu, na verdade ele escreveu, ele adaptou. É uma coisa interessante porque esse livro, O Bebê de Rosemary, ele saiu em 1967, um ano antes. E um ano depois já foi lançado o filme. No caso, o Roman Polanski adaptou o roteiro ali e dirigiu esse filme. Então, assim, o cara teve pouquíssimo tempo para gravar esse filme. Foi um filme extremamente longo. Ele teve pouco tempo para escrever o roteiro, para adaptar. Então, assim, o cara realmente entrou no projeto, né? Não só ele, como a atriz também que entrou no projeto, que eu esqueci o nome dela, a atriz que faz o papel de Rosemary. Ela, se eu não me engano, era casada com Frank Sinatra, e nesse filme ela entrou com uma intensidade tão grande no projeto, ela viveu tanto esse projeto, que ela acabou se divorciando. Se eu não me engano, era do Frank Sinatra, né, que ela era casada. Outra questão interessante que a gente pode falar, que me chama muita atenção, é o seguinte: o Roman Polanski, ele era casado com uma atriz, eu acho que era uma atriz chamada Sharon Tate. E ela era, olha só que coisa bizarra. Ele era casado com uma atriz chamada Sharon Tate. Houve um crítico do cinema que disse que essa espécie desse grupo de bruxos parecia muito com um grupo que existia, né, uma seita que existia lá na Califórnia. Ele estava se referindo justamente à seita do Charles Manson, né? E aí tem muita coisa interessante porque, por exemplo, o grupo de Charles Manson acabou assassinando e invadindo as casas em determinado dia, justamente naquele período ali. Acabou invadindo as casas e assassinou, inclusive, a esposa de Roman Polanski. Se eu não me engano, esse grupo de Charles Manson, dessa seita, acabou entrando na casa do Roman Polanski, mas parece que não matou ele, matou a esposa dele, eu não sei. Eu te peço para comentar aqui abaixo se você tem essa informação melhor do que eu, porque eu estou falando aqui de orelhada, estou falando de cabeça, né? Eu simplesmente assisti o filme, estou vindo gravar o vídeo e estou relembrando de algumas coisas que eu já tinha visto. Então, se você tem essa informação melhor do que eu espero que você comente aqui abaixo para a gente interagir, porque eu não sei se você já percebeu, mas o YouTube ele virou uma espécie de rede social e tem como a gente interagir, então eu gostaria muito de interagir com você. Voltando a falar, eu achei essa questão muito interessante porque o crítico falou que esse grupo de bruxos ele foi baseado numa seita, que era a seita de Charles Manson, e ironicamente ou coincidentemente ou não, a própria seita de Charles Manson acabou assassinando Sharon Tate, que era a esposa de Roman Polanski. Olha só que quanta ligação tem. E tem uma questão também muito interessante desse filme, porque ele foi gravado no Dakota, né? No edifício Dakota, lá no centro de Nova York. E anos depois, poucos anos depois, na verdade, na outra década, quem morava lá era nada mais, nada menos do que John Lennon. E o John Lennon foi assassinado na frente desse condomínio. Então, na cena final, quando aparece aquela música, a trilha sonora desse filme eu gostei muito, inclusive. Eu achei a trilha sonora bem marcante. Mas quando
tem a cena final que aparece o prédio de cima, né? Eles filmando de cima, naquela época não tinha drone, deve ter sido um helicóptero, então eles estavam filmando de cima e aparece a fachada do prédio. Naquela mesma fachada foi onde o John Lennon foi assassinado. Então esse filme ele causa um terror psicológico, você fica até os últimos momentos sem saber. Eu pelo menos tive essa sensação, né? O que é que está acontecendo aí? Será que essa mulher enlouqueceu ou será que ela está falando a verdade e realmente o marido dela faz parte de todo esse projeto diabólico e tal? Ela tem um sonho no meio do filme onde ela estaria praticando um ato sexual com o próprio Satanás, com o demônio, né? Com o Satã, como eles chamam lá. E você fica sem saber, tipo, isso é um sonho, é uma alucinação ou são lapsos de lembranças que ela teve quando ela estava lá medicada e tal. Então é um filme que eu acho que foi o pioneiro aí do terror psicológico e é um filme que é repleto, recheado de bastidores bastante estranhos, né? O cara que matou a seita do Charles Manson, que acabou assassinando a Sharon Tate, que é a esposa do Roman Polanski, que é diretor e escritor desse filme daí, é a seita também que originou o nome do Brinquedo Assassino, né? Um filme anos depois, o Brinquedo Assassino, não sei se você lembra do primeiro Brinquedo Assassino, o nome dele é o nome de um bandido que acabou morrendo e passou seu espírito para o boneco, e o nome do boneco, o nome do assassino era Charles Lee Ray, né? Que seria a junção de 3 nomes de 3 grandes assassinos. A gente já falou isso aqui no canal, na curiosidade do Brinquedo Assassino. São 3 nomes com de 3 assassinos. Um deles, o Charles Lee Ray. Esse Charles vem de Charles Manson, né? Que o Charles Manson, aí volta a falar, o Charles Manson é justamente o líder da seita que assassinou a esposa de Roman Polanski, que o crítico falou justamente que esse filme daí ele estaria, os bruxos pareciam muito com esse pessoal da seita. Então tá tudo completamente interligado e isso é completamente fascinante, isso é fascinante e assustador, principalmente para quem gosta aí dessa questão da teorias de conspiração e por aí vai. Então espero que você tenha gostado. Comenta aí abaixo se você já assistiu esse filme, qual foi a impressão que você teve, as curiosidades que você sabe sobre esse filme. Vamos interagir, eu quero interagir com você. Eu tenho respondido perguntas e tenho respondido a comentários sempre que eu posso, né? Praticamente todo dia eu vejo aqui os comentários, então eu gostaria de interagir com você e peço já para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações sempre que a gente postar um vídeo novo sobre terror. Se você é fã do filme de terror, então você chegou no lugar certo. Um forte abraço e até o próximo vídeo e bons pesadelos.